Então, mais uma vez, bom dia, irmãos. É um prazer, como já disse, estar convosco neste ministério. Estou diante de uma assembleia com grandes talentos, consigo vê-los perfeitamente. Mas sinto-me honrado, de qualquer maneira, de estar aqui no vosso meio e de poder servir o Senhor com as minhas capacidades que o Senhor me tem dado pela sua graça. Convidava os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Evangelho segundo João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8, é um texto que nós conhecemos certamente muito bem. E vamos então ler do versículo 1 até ao versículo 11. Depois fazemos algumas considerações, tiramos algumas lições deste texto. Então diz assim a palavra de Deus: porém Jesus, isto nota que o Senhor está a falar do capítulo 7, isto vem em seguimento do capítulo 7, diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando viram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Meus irmãos, nós sabemos que, já lemos no capítulo anterior, no capítulo 7, quando o Senhor Jesus Cristo fala acerca, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Diz ele no capítulo 7, versículo 37. Vemos que algumas pessoas ouviram isto e os principais sacerdotes mandaram alguns servidores tentar prender o Senhor. Lemos isso no capítulo 7. E depois, como lemos no versículo 51, encontramos Nicodemos a levantar-se e a defender o próprio Senhor. Ele disse: porventura a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Disse Nicodemos. Ele aqui teve coragem. Ele aqui não teve medida. E levantou-se. Então, depois isto continua a passagem. No capítulo 6, o Senhor tinha-se apresentado como aquilo que é a água da vida. Aqui, no capítulo 7, no capítulo 6, ele apresenta-se como o pão da vida, exatamente assim é que é, como o pão da vida. No capítulo 7, como a água da vida. Aqui, no versículo 12, que nós não lemos, encontramos Jesus como a luz do mundo. Entretanto, neste meio, aparece este episódio, que o Senhor tem este encontro, ou melhor, estas pessoas é que vão ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos este texto, somos chamados a pensar que o assunto principal deste texto é esta mulher que foi apanhada em adultério. E não é, se lemos com atenção, e não é o principal assunto deste texto. Mas, como ia dizendo, durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas iam ter com ele. Muitas pessoas. Alguns, como vimos no capítulo 7, para ouvir a sua sabedoria. Lembro que nós vimos lá que eles mandaram prender o Senhor e acharam lá, ouviram o Senhor falar de tal maneira que eles disseram: olha, nós não ouvimos ninguém falar como ele. E disseram: então vocês não trouxeram o Senhor? Não trouxemos, porque ninguém falou como ele, ninguém fala como ele. Então algumas pessoas iam ter com ele para ouvir a sua sabedoria. Outras, pedindo para os seus filhos, como a mulher de Zebedeu, pedindo pelos seus dois filhos, Tiago e João, queriam um lugar lá ao lado do Senhor no reino, um à direita e outro à esquerda, no trono.
Outros pedindo, por exemplo, iam ter com o Senhor pedindo pelo seu servo, como o centurião romano, que nós sabemos. E há outras pessoas, outros pedindo misericórdia por si mesmo, como o cego Bartimeu. Outros para serem curados, como os 10 leprosos. Tantas pessoas que iam ter com o Senhor. Dizem algumas pessoas que alguns vão ter com o Senhor pelo amor, outros vão pela dor. Mas neste caso aqui, neste caso que nós encontramos neste texto, nós encontramos isto, ironicamente, esta mulher foi levada aos pés do Senhor pelos seus acusadores. Repare, ela foi ter com o Senhor, foi levada, ela não queria ir, ela foi levada pelos seus acusadores. Meus irmãos, a primeira lição que eu queria tirar esta manhã deste texto é esta. Esta mulher tinha cometido um pecado terrível, nós sabemos. E esta mulher, ela estava condenada. Ela sabia que diante do Senhor e diante até da lei de Moisés, ela estava condenada. Ela não tinha alternativa. Ela estava condenada. E esta é a atitude dela. E esta é a atitude correta de ir a Jesus para a salvação. Eu estou condenado, eu estou perdido, eu não tenho alternativa. Eu estou morto, eu estou perdido. Esta mulher, ela só diz 2 palavras. Quando o Senhor pergunta, ninguém te condenou? Ele diz, ninguém, Senhor. Não diz mais nada. Ela não usa uma palavra em sua defesa, repare. Ela é acusada por estes homens, pelos fariseus, e ela não diz uma palavra em sua defesa, porque ela também não tinha nada para se defender. E então, vemos que esta é a atitude correta de ir a Jesus. Perdido, estou condenado. Estou condenado. Meus irmãos, não importa o nosso estado, como nós estamos, como nós somos, se cometemos algum pecado mais grave, somos pessoas até que fazemos o bem, isso não interessa nada. O importante é ter este encontro com o Senhor. Se nós lemos aqui mais abaixo, vemos que a certa altura ficou só Jesus e a mulher. Já devia todos embora, ficou só Jesus e a mulher. Este é o encontro que é necessário ter com Cristo. Eu e o Senhor, mais ninguém. E ali, quando nós nos sentimos condenados, que Deus nos salva. Que o Senhor nos salva, o Senhor exerce a sua misericórdia e manifesta o seu amor e nos dá a paz. Esta mulher, irmãos, tinha a plena consciência que o seu pecado a levaria à morte. Ela ia ser apedrejada. E nós lemos em Hebreus capítulo 10, nós lemos assim, quebrantando alguém a lei de Moisés, repare, morre sem misericórdia pela boca de 2 ou 3 testemunhos. E ali deviam estar mais. Ela estava perdida. Então, irmãos, esta é a atitude correta de ir a Jesus. Estou perdido. Eu não tenho escape. E o Senhor salva. E então, irmãos, eu às vezes ouço pessoas pregar, alguns pregadores, e eu acho que alguns tornam a salvação fácil demais. Alguns pregadores tornam a salvação fácil. É muito fácil. Só precisas crer, não precisas mais nada. Só precisas crer e estás salvo. Outros, por outro lado, tornam a salvação um pouco mais difícil. Olha, tu tens que mudar alguma coisa na tua vida. Tu não podes ir assim a Jesus, tu tens que mudar, tu tens que melhorar algumas coisas e depois então vai. E eu pergunto, qual deles é que está certo? Eu diria, se calhar nenhum. Porque a atitude de ir a Jesus é a atitude que teve esta mulher. É necessário ter a atitude como teve Isaías. Repare, conhece aquele episódio que Isaías, ele contempla a glória do Senhor, Isaías capítulo 6. Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, ele disse, eu vou morrer, eu estou perdido. E eu não tenho escape, não tenho salvação, eu estou perdido. Porque meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram aquilo que é santo, santo, santo. É preciso ter esta atitude quando vamos ter com o Senhor. Eu estou perdido, tal como esta mulher. Porque se fosse apenas crer, como alguns dizem, olha, tu só precisas crer em Jesus. Jesus veio a este mundo, só tens de crer nele. E estás salvo. Então teríamos que concordar com os nossos amigos católicos que dizem,
que é preciso, que é necessário crer em Jesus, só que nós sabemos que eles depois acrescentam muito mais. Mas se queres em Jesus, estás salvo. Estás salvo. Estás salvo. E, portanto, nós temos que saber que o Evangelho da Graça de Deus é assim, é nós estarmos diante de Deus condenados. Estou condenado. Não tenho alternativa. O Evangelho da Graça de Deus nos mostra que nós estamos mortos. Estamos mortos nos nossos pecados. E não conseguimos nos aproximar de Deus. Não conseguimos. A não ser pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que é, como diz Paulo a Timóteo, é o mediador entre Deus e os homens. É só desta maneira. Então, nós encontramos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo neste episódio que nós temos aqui com esta mulher. Ele está aqui num dilema muito difícil. Isto é, quando aqueles fariseus dizem, olha, esta mulher, ela foi apanhada no próprio ato. Moisés nos manda que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Dizem eles. Isto é, se o Senhor ordenasse, olha, matem-na, o Senhor estaria a ir contra a autoridade romana, primeiramente, porque só eles podiam sentenciar alguém à morte, ou então, e eles podiam dizer, olha, afinal este não é assim tão bom quanto parece, porque, coitada, está a mandar matar esta pobre mulher. Os fariseus eram assim, e os escribas. E eles queriam apanhar o Senhor de qualquer maneira. Ou então, se ele disse, olha, soltem-na, soltem essa mulher, e ele estaria a desobedecer à lei, porque a lei mandava matar tais pessoas. E eles podiam dizer, se o Senhor dissesse, soltem a mulher, e ele podia dizer, afinal, este homem não é tão sábio quanto parece ser, porque afinal ele nem sequer observa a lei. Ele não observa a lei, não está a guardar a lei. Então, o que é que faz o Senhor diante desta situação? O Senhor, ele fala à consciência daqueles homens e deixa que eles decidam. Foram eles que decidiram. Ele fala à consciência, ele diz, quem dentre vós está sem pecado? O Senhor fala às suas consciências que estes homens já tinham condenado, estes homens em seus corações já tinham condenado esta mulher. Eles traziam pedras, lembram-se a passagem? Eles traziam pedras. Eles já a tinham condenado. Mas o Senhor fala à sua consciência. Quem dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E vemos que eles começaram a sair, um a um. E então encontramos depois o Senhor Jesus Cristo somente com esta mulher. E o Senhor depois perguntou, olha, afinal, ninguém te condenou? E estavam dispostos a condenar-te? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, entre salvar e condenar, Jesus prefere sempre salvar. Sempre. Sempre. Jesus, nós lemos que ele veio a este mundo não para destruir as almas, como diz Lucas, mas para salvar as almas. Ele diz, o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar as almas. E nós vemos, irmãos, que entre salvar e condenar, como disse, ele prefere salvar. Entre matar e dar a vida, ele prefere dar vida e vida com abundância às pessoas. Foi por isso que ele veio. Ele prefere dar vida e vida com abundância. Meus irmãos, Jesus, que nós sabemos, ele é todo amor e misericórdia. Vemos aqui nesta passagem, o Senhor compreendia a situação desta mulher. E nós sabemos o que é misericórdia. A misericórdia é nós nos compadecermos por alguém que está a sofrer e termos o desejo profundo de podermos aliviar a sua dor. Isto é misericórdia. Foi isto que o Senhor fez. O Senhor estava preocupado com esta mulher. Ele sabia que ela fez alguma coisa que estava errado. Ela fez uma coisa que estava errada. Mas o Senhor veio para salvar. O Senhor estava ali, tinha vindo a este mundo com este propósito de salvar. E então eu fico admirado com a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele estava no meio daquele... E eles fizeram isto, como diz a passagem, para terem de o acusarem, ter um motivo para o acusarem. Irmãos, isto foi o que eles fizeram a vida toda. Isto foi o que este povo, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, fizeram a vida toda, desde que Jesus nasceu até ao seu julgamento e condenação.
Foi a vida toda. Acusaram o Senhor, tentando sempre apanhar em alguma coisa, sempre. Tentando que o Senhor fosse apanhado em alguma coisa. Meus irmãos, e nós lemos no versículo 6 e 7, o Senhor, como sempre dias falaram, e o Senhor depois disse, nós lemos no versículo 7, o Senhor continuava a escrever, e o Senhor escreveu no chão. E depois lemos no versículo 7, e como insistissem, perguntando, e eles insistiram, o Senhor parece que não estava a dar ouvidos, mas eles insistem, e como insistissem, diz aqui o versículo 7, eles queriam mesmo que o Senhor fizesse alguma coisa, e eles pensavam, o Senhor aqui não tem escape, ele vai falhar de uma maneira ou de outra, ele vai falhar. Então, irmãos, outra lição que nós podemos mostrar daqui é a seguinte, é que nós muitas vezes somos exortados pelo Senhor a não fazermos coisas que são erradas, mas em vez de nos humilharmos diante do Senhor e pedir perdão até alguém se for necessário, o que é que nós fazemos? Nós insistimos em fazer aquilo que é mau. Como fizeram muitos reis outrora. Nós lemos isto muitas vezes, que ler as histórias dos reis de Israel, nós lemos muitas vezes, e fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Continuamente. E continuaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. E nós, às vezes, irmãos, podemos cair neste erro. Insistir em fazer aquilo que é mau, como estes homens. Insistir o que é mau aos olhos do Senhor. E nós, irmãos, quando isto acontece, nós causamos muito sofrimento àquelas pessoas a quem fazemos mal ou quem acusamos. Causamos muito mal a estas pessoas e à obra de Deus e ao próprio Deus e ao próprio Senhor. Não nos esqueçamos. Somos capazes muitas vezes, irmãos, de pensar ou dizer a alguma pessoa, olha, aquela pessoa que está naquela situação difícil, está a colher aquilo que semeou. Há pessoas que dizem isto, está a colher aquilo que semeou. Semeou, colheu. É a lei da semeadura. Meus irmãos, às vezes eu pergunto, que falta de sensibilidade, não é? Que falta de amor, que falta de compaixão por estas pessoas. Só o Senhor tem este direito de julgar. Mais ninguém. Só o Senhor. Só o Senhor. Em vez de condenarmos as pessoas ou de as acusarmos, devíamos pôr em prática aquele célebre versículo que eu gosto muito, que é a 1 de João 3,16. Sim, nós até podíamos não ter mais nada da Bíblia, mas se tivéssemos este versículo aqui, teríamos tudo. O versículo diz mais ou menos assim, conhecemos o amor nisto, eu não escrevi, mas eu vou citar de cor, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Está tudo resolvido. Acabou. Este versículo em prática, está tudo resolvido. Não precisamos de mais nada, não precisamos de ter tanta Bíblia. Para este assunto, isto é suficiente. E para outros assuntos. Meus irmãos, nós precisamos de imitar o Senhor como Ele agiu nesta situação. Às vezes estamos diante de situações difíceis da vida, mas precisamos de recorrer à palavra de Deus para podermos imitar o próprio Senhor. O Senhor mostrou misericórdia por esta pessoa que foi acusada, que o assunto era mesmo acusá-la para apanhar o Senhor, também para que ela morresse, mas mais para acusar o Senhor. Sabe, irmãos, eu lembro do nosso irmão Viriato Sobral, que muitos conhecem, o Carlos conhece melhor do que eu. Outros irmãos estão aqui, não conhecem, mas já ouviram falar dele, certamente todos. E este irmão foi acusado de coisas que nunca fez. Coisas que nunca fez. No entanto, este nosso irmão, ele orava por estas pessoas. Meus irmãos, mas o que ele sofreu injustamente? O que ele sofreu injustamente por ser acusado pelos seus próprios irmãos? Por coisas que ele nunca fez. Coisas que ele nem sequer pensou, passou por a cabeça. Mas as pessoas acusaram de muitas coisas, que eu sei. Meus irmãos, chegamos ao versículo 10 e 11 e o Senhor pergunta: onde estão os teus acusadores?
versículo 10, versículo 10. Onde estão os teus acusadores? Meus irmãos, como nós sabemos, a acusação tem a sua origem em Satanás. Satanás é o nosso acusador, que nos acusa, como diz a palavra de Deus, de dia e de noite, diante de Deus. A origem da acusação não vem da parte de Deus, vem da parte de Satanás. E nós, irmãos, nós não precisamos de fazer este trabalho, sabem porquê? Porque o Satanás faz bem o trabalho sozinho. E muito bem. Ele não precisa da nossa ajuda. Mas nós às vezes ainda damos uma ajudinha, infelizmente, para o nosso mal e para o mal do povo de Deus. Às vezes dá-me uma ajuda, mas ele não precisa. Ele faz muito bem este trabalho. Sabem que aqueles três amigos de Jó, eles estavam ao serviço de Satanás, quando foram ter com Jó. Não estavam ao serviço de Deus. Quando eles disseram, olha, tu certamente pecaste muito contra o Senhor para estar neste estado. Isto é o que faz o diabo, isto é o trabalho de Satanás. Satanás é que faz este trabalho. Isto não é trabalho daqueles que um dia confessaram ser filhos de Deus. De modo nenhum. Eles disseram muitas coisas, que nós sabemos, e eles fizeram um bom trabalho quando estiveram calados. Quando começaram a falar, estragaram tudo. Porque estavam ao serviço de Satanás. Estavam a acusar Jó, um homem de quem Deus dá testemunho, o homem mais reto e íntegro à face da terra. Não há ninguém como ele, disse o Senhor. No entanto, para eles, olha, não, ele está sempre porque ele cometeu um pecado muito grave. Não pode ser. Só pode ter acontecido isso. Então, nós tenhamos cuidado. A acusação tem origem em Satanás. Tenhamos cuidado. E repito, ele não precisa de ajuda dos crentes. Mas quem faz isto, quando nós, se é que fazemos isto, nós estamos a fazer uma obra destruidora, irmãos, na obra de Deus. Podemos destruir a vida de uma pessoa. Quando acusamos uma pessoa, quando sabemos que uma pessoa cometeu algum pecado, e em vez de ajudarmos, nós estamos a acusá-la, estamos a condená-la. Estamos a fazer uma obra destruidora. Mas graças a Deus que, quando lemos em Romanos capítulo 8, versículo 33, o apóstolo Paulo escreve: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Quem é que se pode levantar contra os escolhidos de Deus? Diante de Deus, nós temos o Senhor, tal como neste texto aqui, o Senhor como nosso defensor, intercessor, Ele cuida de nós. Mesmo que isso aconteça, irmãos, que isso pode acontecer alguém nos acusar de alguma coisa, com razão ou sem razão, mas temos o Senhor por nós. Ele diz, se o Senhor nos deu o seu Filho amado, Ele nos dá todas as coisas com Ele. E ninguém pode intentar acusação contra os filhos de Deus, porque é Deus quem justifica, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, o nosso Senhor intercede por nós de dia e de noite. E vemos, irmãos, também com aquela obra que um dia Ele começou em nós. Ele um dia começou uma obra em nós. E Ele vai acabar esta obra. O Senhor vive sempre, como diz o escritor aos Hebreus, intercedendo por nós. E Ele vai concluir esta obra até ao dia de Cristo. O Cristo começou em nós, Ele vai completar. Ele vai completar esta obra. Agora, irmãos, se o Senhor fez isto por nós, se o Senhor nos defende, se o Senhor nos amou, nos manifestou a sua misericórdia, como é que algum de nós, tem a coragem, a ousadia, de acusar alguém injustamente ou justamente? Quem tem? Não devemos ter essa ousadia nem essa coragem. Reparem que o Senhor, nós lemos o texto e não vamos voltar a ler porque não temos tempo, mas reparem que o Senhor, as únicas palavras que o Senhor disse a esta mulher foi: mulher, ninguém te condenou? O Senhor ouviu-os falar, deixou-os falar, eles falaram muito. As únicas palavras que esta mulher ouviu do Senhor foram estas: ninguém te condenou? O Senhor não saiu de lado, porque isto aconteceu no tempo. Rapaz, isto aconteceu no tempo. Isto é importante, que já vamos ver.
O Senhor não saiu gritando, esta mulher é uma adúltera, matem-na. Ou fujam dela. Não, nada disso. As únicas palavras que ela ouviu do Senhor Jesus Cristo foram, ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Meus irmãos, nós precisamos de imitar o Senhor. Imitar o Senhor e assim olhar para cada pessoa e vemos nelas uma pérola. As pessoas para o Senhor são como pérolas, os crentes são como pérolas. E não como olhar para elas não como um pedaço de barro. Não como um pedaço de barro ou ter um vaso quebrado. Não, é muito mais do que isso. As pessoas para o Senhor têm muito valor. Os crentes foram salvos pelo seu sangue, foram salvos por um preço incrível. E são pérolas do Senhor. E o Senhor está atento. O Senhor está atento da maneira como nós olhamos para as pessoas, da maneira como julgamos as pessoas. Meus irmãos, precisamos mesmo de aprender com o Senhor. Precisamos mesmo de aprender com Ele. A igreja, irmãos, reparem, como disse aqui há pouco, isto aconteceu no tempo. Se vemos o versículo 2, nós lemos assim, pela manhã cedo, tornou Jesus para o templo. Este episódio aconteceu no templo, reparem, no templo. O templo, e quero aqui tirar uma lição, o templo ou a igreja. A igreja, irmãos, a igreja deve ser um lugar que o crente se sinta bem, deve ser um lugar para toda a vida. Um lugar para a vida toda. Para a vida toda. Sabemos que há crentes que mudam de igreja com muita facilidade, mas a igreja deve ser um lugar para a vida toda. Porque a igreja deve ser um lugar de misericórdia. Atenção. A igreja deve ser um lugar de misericórdia. Nós lemos no Salmo 48 e lemos assim, pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. No meio do templo de Deus há misericórdia. Há misericórdia. Como nós sabemos, no templo, no Velho Testamento, os judeus, quando tinham cometido um pecado, eles iam ao templo e ofereciam um sacrifício. E eles entravam lá no templo culpados, mas quando eles saíam de lá, eles saíam aliviados, eles saíam consolados, perdoados, e eles sentiam que Deus os tinha ajudado. Estavam em paz. Meus irmãos, e a igreja deve ser um lugar assim. A igreja deve ser um lugar onde há plena compreensão, aceitação. É um lugar onde o crente pode contar os seus problemas. Um lugar onde o crente pode contar tudo, sem ser recriminado. Onde ele recebe um abraço carinhoso e caloroso. Isto é a igreja de Deus. A igreja de Deus que Ele morreu por ela. Esta é a igreja de Deus. E deve ser a igreja que nós devemos ser no presente. Lemos também, irmãos, que a igreja também deve ser um lugar onde tudo é tratado. No templo, tudo se resolvia no templo. Quando alguém tinha um problema, era resolvido no templo. Era lá que se resolvia tudo. Era no templo. E a igreja, irmãos, também deve ser um lugar onde se resolve tudo. Se há problemas, se há dificuldades, a igreja resolve. Alguém dizia que a igreja não é um lugar para pensar em leis, mas em misericórdia. É verdade que tudo se deve resolver na igreja. Irmãos, e misericórdia é uma das palavras mais usadas, sabem por quem? Por David. David ele sentia-se tão pecador, tão mau aos olhos de Deus, e ele fala tanto na misericórdia de Deus. Ele ia ao templo e falava da misericórdia de Deus, e ele disse, ó Senhor, não te lembres dos meus pecados, mas da tua misericórdia, que é desde a eternidade. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Meus irmãos, nós devemos ser imitadores de Deus também, na misericórdia de Deus. E manifestar a misericórdia de Deus na igreja.
Como já disse, este episódio aconteceu no templo, na igreja. E na igreja tudo deve ser resolvido. Sabemos que os crentes de Corinto, e o Paulo escreve duramente a estes crentes, e nós lemos assim, eu termino já está não, mas só mais uns minutinhos, e diz assim: ousa alguém de vós, tendo algum negócio ou algum problema contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo pergunta àqueles crentes: ousa algum de vós? Não há entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mesmo nós lemos que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. É ali que tudo se deve resolver. Não é nos tribunais, é na igreja. Paulo falou duro este crente, e ele disse: olha, eu digo isto para vos envergonhar. Para vos envergonhar. Porque vós devias tratar das coisas aí, não era ir para os tribunais. Meus irmãos, alguns exemplos só para nós vermos como reagir contra a acusação. Não é? Podíamos ser acusados de muita coisa, como foi o senhor acusado durante a vida toda, como muitos crentes são. Então, como é que nós devemos reagir diante da acusação? Por exemplo, nós lemos acerca de José, e eu vou ser rápido. José foi acusado injustamente. Quando a mulher do seu senhor disse que ele tinha tentado abusar dela, ele foi lançado na prisão. Ele foi acusado injustamente. Ele foi para a prisão. Acusar alguém traz sempre consequências, e não são boas, são más. Ele foi parar a prisão. Lemos também acerca de Estevão. Estevão, quando foi acusado injustamente, e isto, quando ele pregou aqueles judeus, eles acusaram injustamente, e ele foi levado até à morte. Ele morreu, como nós sabemos. No entanto, a atitude de Estevão foi: ele orou pelos seus irmãos. Paulo foi acusado tantas vezes pelos seus irmãos na carne. Lemos isso em Atos capítulo 24 e 25. Não tomei nota aqui da passagem, mas ele foi acusado pelos seus irmãos. E o que nós lemos, o que ele escreve acerca dos seus irmãos, lemos assim em Romanos capítulo 9. Ele escreve aos Romanos e diz: porque tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Reparem a linguagem de Paulo. Depois de ser acusado, e fui a ser separado por amor dos meus irmãos. E lemos, irmãos, e esta passagem, e eu termino, mas tenho de ler. David, como falei há pouco, já aceitei. Se me quiserem acompanhar no Salmo 35, é uma passagem, irmãos, que me faz pensar, quando algo acontece comigo, como é que eu devo agir? Já vimos alguns exemplos. No Salmo 35 e versículo 11 até o 14, nós lemos assim. Salmo 35, versículos 11 até ao 14, nós lemos assim: falsas testemunhas se levantaram, depuseram... Salmo 35. Sim, Salmo 35. 35, 11 a 14. Então ele diz assim: falsas testemunhas se levantaram e depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Eu nem sequer sabia disso, diz ele. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Incrível a atitude de David. Diante da acusação injusta deste povo, e ele faz isto. Isto é de nos deixar espantados. A atitude de David. Não é por acaso que David é chamado homem segundo o coração de Deus. Não é por acaso. Meus irmãos, e o próprio Senhor Jesus Cristo é um exemplo também. É um exemplo de alguém que foi acusado injustamente, e qual foi a atitude dele? Quando ele está diante de Pilatos, ele diz, Pilatos perguntou ao povo:
qual é a vossa acusação contra este homem? Que acusação tens contra ele? E eles disseram, olha, se ele não fosse malfeitor, nós não te entregaríamos. Vimos que ele foi acusado injustamente tantas vezes. No entanto, o Senhor, na cruz, ele ora por este povo. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta é a atitude correta. Eu digo, difícil, uma atitude difícil, uma atitude que não é fácil. Irmãos, imitar o Senhor não é fácil. Mas é a coisa melhor que nos pode acontecer. No meio de uma situação destas, é imitarmos o Senhor e reagir como Ele. E à semelhança dele, outros como Paulo, David, que imitaram o Senhor. Que Deus, irmãos, na sua graça, tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude. Que assim seja. Amém.